Com certeza o Deus do impossível está neste lugar. O Deus que opera maravilhas, o Deus que deu visão ao cego, o Deus que disse ao paralítico: levanta e anda. O Deus que disse ao homem da mão mirrada: estende a sua mão. O homem que entrou na casa de Jairo e disse para aquela menina: Talita cumi, levanta-te. Esse Deus do impossível, Ele está aqui nesse lugar para abençoar as nossas vidas, para ministrar os nossos corações, mas principalmente para dizer para mim e para você: você não está só. Você não está só na sua casa, você não está só no seu trabalho, você não está só na sua igreja, você não está só no seu caminho. Existe uma companhia. Aquele homem que acompanhava aqueles 2 discípulos a caminho de Emmaus, ele se faz presente nesse lugar, ele está conosco aqui. A tua palavra diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali ele estaria junto conosco, nos abençoando, consolando os corações, consolando a nossa vida. E quando tudo diz que não, quando a nossa volta parece que está tudo no seu final, Ele se levanta do seu trono, Ele dá ordem aos teus anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Ele é Deus nos céus e é Deus sobre a face da terra. Ele é o Deus que está neste lugar para nos abençoar, para nos dirigir, para dizer para mim e para você: você não está só. Você não está só. Ele diz dentro da tua palavra, Ele diz assim: pode a sua mãe, ou a mãe que amamentou a criança, essa mãe vir abandoná-lo. Ele diz: eu todavia jamais te abandonarei, jamais te deixarei, não te deixarei só, não te deixarei só. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Jesus, bendito seja o teu nome, Pai. Aleluia. Como que é o nome da irmã? Irmã Madalena, seja bem-vinda no nosso meio. Deus abençoe poderosamente a sua vida, querida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1. Louvado seja Deus, engrandecido sejas tu, Pai, nas alturas. Como o Senhor é bom, Pai, e é bom sentir que tu estás aqui. É bom saber que o Senhor se faz presente aqui, Pai. É bom, Senhor amado, a gente poder sentir o teu toque, Pai. Em semanas tão difíceis, o Senhor se fazendo presente sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero falar 2 coisas antes de nós entrarmos na palavra. Hoje eu estava vendo o tsunami de 2004. E aparentemente a gente observa assim que aquilo era uma tragédia. Naquela tragédia seria impossível alguém sobreviver. Mas no meio daquela tragédia houve sobreviventes. Quando tudo dizia que não, o Deus do impossível se apresentou lá. Quando tudo dizia o contrário, o Deus do impossível se manifestou aos que sobreviveram. Aí nós vamos dizer assim: mas pastor, e os que partiram? Os que partiram descansaram.
Mas alguns, Deus falou, eu tenho algo ainda para você fazer nessa terra. Então, quando nós observamos as coisas trágicas que acontecem no seio da família, nós olhamos assim falando, dessa eu não consigo mais suportar, dessa daqui para diante eu acho que eu não vou vencer. Então vamos imaginar aí uma família que durante essa pandemia perdeu 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, 7. Eu conversei com o Daniel, que é dono de uma quitanda perto da casa da minha mãe, e ele disse assim, pastor, foi 1 por semana, eu perdi 6 pessoas da minha família, 1 por semana, e agora mais um está internado. Aí nós olhamos assim, falando, está tudo dizendo o contrário, está tudo dizendo para nós assim, olha, acabou, nós não teremos mais oportunidades, nós não teremos mais chances. Mas aí o Deus do impossível se apresenta para nós para dizer assim, olha, eu estou aqui. Aleluia! Para dizer para mim e para você, eu sou Deus. Deus continua sendo Deus. Aleluia! Ele continua, a pandemia não mudou Deus. As tempestades não mudam Deus. Nada que acontece nesse mundo muda o caráter de Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus que cura, que liberta, que transforma. Ele continua salvando. Ele continua libertando. Ele continua fazendo a sua obra. Ele continua. Porque Ele é bom, porque Ele é Deus. Aleluia. Segunda coisa que eu quero dizer aqui. Esse texto que nós vamos ler, ele foi escrito aos Hebreus. Essa carta foi escrita para os judeus que haviam se convertido ao cristianismo e por conta da perseguição, do peso da perseguição, eles estavam começando a desanimar e ficar paralisados na fé. Uns estavam voltando para as velhas práticas do judaísmo por medo de ser morto. Ou seja, perseguição por causa do evangelho, perseguição por ser crente, perseguição por aceitar o sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário. Quantos de nós já não fomos perseguidos por causa do Evangelho? Quantos de nós já não ouvimos odeio o crente? Quantos de nós já não ouvimos, mas o Senhor fala, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos injuriarem por amor a mim, grande é o vosso galardão na glória. Ou seja, grande será a recompensa, o fato de você ser chamado de cristão, de ter esse selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Vira para a pessoa que está ao seu lado, atrás de você, e diz para ela, você é de Cristo, você é um cristão. Aleluia. Você tem a marca da promessa. Você tem a marca da promessa. E quem tem a marca da promessa não pode morrer. Aleluia. Abraão foi oferecer Isaac como sacrifício, mas sobre ele tinha uma promessa. Sobre Isaac tinha uma promessa. Sobre Abraão tinha uma promessa. Quem tem promessa não pode morrer, querido. Glória a Deus, aleluia. Não vai perder. Com Cristo nós não perdemos, nós só ganhamos. Nós vemos entes queridos partindo, mas nós sabemos que nós não perdemos, nós ganhamos. Porque se foi para a glória, se foi para a glória, foi para os braços do Pai. A Bíblia em Tessalonicenses diz que nós não precederemos aos que partiram com Cristo, ou seja, Jesus vai vir e eles vão primeiro, depois nós que estivermos vivos. Glória a Deus por isso. Então eles já receberam o passaporte, já estão próximos de Cristo, já vão chegar próximo a Cristo, depois nós. Quem quiser ficar para o arrebatamento, aqueles que foram primeiro já não vai precisar passar pelo arrebatamento, por esse processo aqui na terra. Mas quem quiser ficar esperando, que fique. Mas muitos Jesus já recolheu, está lá nos braços do Pai. Então vamos usar esse texto para nós como ânimo. Nós olharmos para aqueles que padeceram e dizer assim, eles padeceram e venceram, nós padecemos e seremos mais do que vencedores. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode faltar a roupa, pode faltar o alimento, só não pode faltar Jesus. Só não pode faltar Jesus, porque se Jesus tiver, tem pão. Se Jesus tiver, tem comida. Se Jesus tiver, tem vestes.
Se Jesus tiver, tem Santa Ceia. Se Jesus tiver, tudo é gostoso. Tem louvor, tem adoração. Se Jesus está, glória a Deus. Se Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Amém? Aleluia. Vamos lá, a partir do verso 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos ler todos juntos, primeiro esse verso 1 aqui. Vamos lá, todo mundo junto. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Até aqui. Quantas testemunhas você acredita que estão observando você neste momento? Quantas vidas você acha que por onde você passa observam você? Eu estava andando com a minha neta ontem, que nós fomos buscar sorvete. Alguém passou por mim, eu não conheço, mas a pessoa disse assim, não sei se era de manhã ou à tarde, mas ela falou assim: boa tarde, pastor. A Ana olhou para mim e falou: vô, ele te conhece? Eu falei: eu acredito que não, mas ele te chamou de pastor. Então, quantas pessoas estão observando as nossas vidas e depois testemunhando, ou a nosso favor ou contra nós, dependendo muito do nosso comportamento, dependendo muito do nosso agir. Muitas pessoas estão dizendo: para ser crente desse jeito eu não quero ser. Nós estamos servindo de exemplo. Algumas pessoas estão olhando para nós e servindo como testemunhas de umas para com as outras. Falam: se é para ser assim, eu quero ser assim, dessa forma. Se for para ser crente assim, de segunda a domingo, eu quero ser. Agora, esse crente domingueiro, né? Esse domingueiro é esse crente que só vai para a igreja de domingo à noite, que a gente vê de manhã, né? Que só vai no domingo à noite, crente domingueiro, não aparece na igreja. Não, assim eu não quero ser, não. Quero ser daqueles que não, quero ser aquele crente fervoroso, quero falar em línguas. E qual é o processo para se falar em línguas? Você tem que buscar em Deus, batizado com o Espírito Santo de Deus para poder falar em línguas. E nós, pessoas, estão nos observando. Quero dizer para você nessa noite: existem testemunhas que estão observando a sua vida, o seu caminhar, o seu agir, a sua maneira de andar, a sua maneira de fazer as coisas. Depois ele diz assim: deixemos todo o embaraço. Há uma versão que diz assim: deixemos tudo aquilo que nos atrapalha. O que me atrapalha? O que te atrapalha hoje para vir para a casa do Senhor, para estar na presença de Deus? O que mais te atrapalha? Então ele diz assim: olha, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, então vamos deixar todo o embaraço, tudo aquilo que nos atrapalha e o pecado que tão de perto nos rodeia. Amém? Que tão de perto nos rodeia. E quando se fala de pecado, se fala daquilo que é contra Deus. Essa semana nós aprendemos com uma pastora que ela disse assim, que existe o pecado contra Deus e existe o pecado contra o homem. Por isso Deus diz assim: ó, quando você traz a sua oferta na casa do Senhor, se você souber que alguém tem um probleminha contra você, vai lá e deixa a sua oferta aqui, vai lá, se conserta e depois vem e oferece. E tem o pecado que é contra Deus, diretamente contra Deus. Então ele diz assim: vamos deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, e depois vamos correr. Amém? Vira para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela: corra. Corra. Existe uma carreira que Jesus preparou para mim e para você. Você vai dizer assim: mas eu não sou atleta profissional. Mas o apóstolo Paulo diz: corramos como um atleta no estádio. Só que ele corre por uma medalha de ouro, prata ou bronze, e nós corremos por uma coroa incorruptível na glória. Mas essa carreira foi proposta por Deus para nós.
Então Ele nos estabeleceu, Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, entramos por esse caminho, e Ele propôs para nós uma corrida, e dentro dessa corrida nós vamos precisar ter muita paciência. Dentro dessa corrida nós vamos precisar estar pronto. Há momentos que nós vamos cansar, e como o povo judeu, quando eles conheceram a Cristo, conheceram o poder de Deus, logo no começo da conversão a gente se anima muito, a gente quer fazer um monte de coisas, mas depois a opressão, a oposição e o peso das palavras que vem contra nós, então a família, as pessoas, os vizinhos, tudo isso aí vai nos intimidando. Então nós começamos a mudar os nossos passos eram para frente, caminhando, olhando para Cristo, e depois nós começamos a andar para trás. Nós começamos a deixar aquilo que tanto prazer nós tínhamos de fazer. Por exemplo, a gente gosta de cantar. Quem gosta de cantar? Quem gosta de cantar? As irmãs gostam de cantar na pia ali, lavando louça, fazendo as coisas, né? Limpando a casa, gosta de cantar. E às vezes as circunstâncias da vida calaram a sua boca, você não canta mais. Mas aí Jesus vira para mim e para você e diz assim: eu estou com saudade de ouvir você cantar. Como Deus fez com a gente hoje. Eu falei: espero que não seja playback. E o que era? Playback. Eu e a pastora, a gente sempre cantou, mas aí vai passando o tempo, a gente vai deixando para que os outros façam, e aí Deus faz assim, ó, Ele manda um vendaval, manda um vento, limpa tudo e fala: agora eu quero ouvir vocês cantar, canta para mim. E a gente canta quando tudo diz que não. A sua voz me encoraja a prosseguir, a seguir adiante, a continuar correndo para chegar até a vitória. Na Olimpíada de 92, se não me falha a memória, acho que era 92, porque 94 foi a Copa do Mundo, acho que foi 92, em Los Angeles. Se você buscar na internet, você vai ver uma corredora que chegou em último lugar. Irmãos, é da gente olhar e seguir o exemplo, falar assim: se ela conseguiu chegar daquela forma, e ela foi realmente aplaudida de pé pelo estádio inteiro, mas ela era a última colocada, e ela fez toda a volta, porque na maratona são 42 quilômetros, então o vencedor já tinha chegado. Ela foi a última, só que quando ela entrou no estádio, ela já entrou assim, ó. Ela não aguentava mais andar, mas ela não desistiu. Ela não desistiu. E quando vai terminar a maratona, tem que dar uma volta olímpica em todo o estádio, até passar pela linha de chegada. Entra pelo estádio, entra na pista, dá a volta toda e depois recebe o sinal de que acabou. Ela torta, cambaleando, o bonezinho dela caído para o lado esquerdo, não tinha força, ela foi pensa, desse jeito, o estádio inteiro se levantou, e quando ela deu metade da volta, todo o estádio começou a aplaudir ela, e ela continuava torta, continuava aquele sol de rachada. Não era a tardezinha, não. Era meio aquele sol de meio-dia, sabe? De que está estalando. E a pessoa sem forças, mas ela deu toda a volta, sendo aplaudida. E quando ela chegou, passou a linha de chegada, os médicos já abraçaram ela, o socorro já chegou. Mas ninguém interferiu até que ela chegasse. Mas quando ela chegou no final, todo o socorro estava pronto. Já tinha ambulância, já estava tudo pronto para socorrê-la, para ajudar ela, para fazer o que fosse necessário. Mas o seu esforço foi tão marcante que, se você me perguntar quem venceu aquela maratona, eu não sei. Eu só sei dessa moça que chegou por último. Aleluia! E muitas vezes, queridos, nós somos o último dessa maratona que nós estamos vivendo.
Nós somos o último, nós estamos chegando, já não estamos sem força, mas o estádio inteiro, o céu inteiro está dizendo: vai que eu te ajudo. O Senhor está dizendo para mim e para você: continua que eu sou o teu Deus. Continua caminhando que eu te sustento com a destra da minha justiça. Oh, aleluia. Ele diz para mim e para você: não desvia nem para a direita nem para a esquerda, não desiste não, nem para, nem volta atrás, continua olhando para Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Não me recordo nem o nome daquela atleta, mas essa cena nunca mais saiu da minha memória. Está gravado. E está gravado na internet para quem quiser ver o esforço. Então vale a pena. Nós estamos nessa corrida. Nós estamos nessa corrida que o Senhor propôs para nós. Só que Ele está nos esperando no final, na chegada. E lá na chegada, não é quem chegar primeiro recebe o prêmio e quem chegar por último não. É todo aquele que conseguir chegar será coroado com a coroa da vitória. Todo aquele que chegar. Amém? Tem uma coroa para cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Uma coroa incorruptível. Aqui muitas coisas acontecem para que você ganhe dinheiro, mas para vencer essa coroa, para receber, o Senhor ele disse: aquele que for até o fim será coroado. Então nós seremos coroados, porque nós vamos até o final, em nome de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você nessa noite: produza paciência. Como é que a gente produz paciência? Às vezes a gente fala assim: Senhor, dá-me paciência. Como é que vem a paciência? Abre lá a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, para você ver como é que vem a paciência. Romanos, capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Romanos 5, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Repete comigo: na qual estamos firmes. Na qual estamos firmes. De novo: na qual estamos firmes. Glória a Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A perseverança? É a sua versão. Mas glória a Deus, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Glória a Deus. Então quando a gente fala assim: Senhor, dá-me paciência, o que vem? Tribulação. Então vamos correr essa carreira que o Senhor propôs para nós com paciência, sabendo que tudo isso vai produzir em nós uma grande experiência em Cristo, porque durante a nossa vida nós somos disciplinados. Hoje eu estava lendo e o Senhor ele diz assim: quando somos disciplinados, observa o pai e a mãe quando disciplinam seus filhos. Ele está querendo matar o filho? Não, ele está querendo disciplinar o filho. Ele está querendo ensinar o filho. Então, ele diz assim para nós aprendermos com a disciplina. Entender essa luta que a gente passa como uma disciplina. Ou seja, nós estamos passando por isso para nós aprendermos. Aprender o quê? Com tanta dor, o que é para a gente aprender? Primeiro, Deus quer quebrar o nosso coração, quebrantar o nosso coração.
Ele diz dentro da sua palavra: um coração contrito e quebrantado ele não resiste. Então, aquele soberbo, ele vai resistir ao soberbo, mas o coração contrito e quebrantado ele não resiste. Então, ele quer amolecer o meu e o seu coração. Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer falar e você entender a sua voz. Ele quer falar ao seu coração e você ouvir a sua voz. Ele quer falar com você, te dar direção e você ser obediente, porque você já aprendeu. E quando somos crianças, nós somos disciplinados pelos pais, e depois de adultos, os nossos pais já não dão mais para nós a direção. Quem é que vai dar direção para a gente? Quem é que vai dizer para nós o que está certo e o que está errado? Só Deus pode dizer, porque o marido não aceita que a esposa diga para ele que ele está errado. A esposa não aceita que o esposo diga para ela que ele está errada. O filho adulto já não aceita mais a correção dos pais. E ele diz assim: olha, você não manda mais em mim, agora eu já sou grande, eu sou adulto, eu sei o que eu estou fazendo. E nós sabemos que não sabe. Por causa da consequência, por causa do final. Às vezes nós dizemos assim: não, eu sei o que eu estou fazendo, mas no final a gente fica sabendo que a gente realmente não sabia. E quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu já entreguei porque eu já não sabia mais o que fazer. Eu tinha 29 anos, quem é que iria chegar, sentar comigo e explicar para mim o beabá da vida, aos 29 anos? Então Deus, ele entrou no meu coração aos 29 anos, e Ele fez morada, e essa morada fez uma mudança grandiosa na minha vida, e eu tenho certeza que quando Jesus entrou na sua vida, Ele também fez uma mudança gloriosa. Ele mudou a direção da sua vida. Porque primeiro que nós estávamos a passos largos para o inferno, para o abismo, e Ele tirou a gente dessa direção e nos colocou em direção ao céu. Olha que coisa gloriosa e maravilhosa Jesus fez conosco. Bendito seja o seu nome, Senhor. Ele nos orienta, olha, diante de tudo isso, olha para Jesus. Olhando para Jesus. Ele diz para mim e para você: olha para Jesus. O Espírito Santo, escrevendo aos Hebreus, ele diz: olhando para Jesus, olhando para o Mestre. Olhando para o Mestre, a gente observa assim: olha, estamos todos aprendendo. Estamos dentro de uma grande fábrica e tem um instrutor. E todos nós estamos observando como que o instrutor age. No mundo, nós olhamos para Jesus como mestre, como sumo sacerdote. Então olhamos para ele de como é que ele fazia. Então ele chama 2 discípulos que entram com ele para ver aquela menina que estava morta. Então o mestre ensinou seus discípulos a dizer assim: Talita cumi, levanta-te. E os que estavam do lado de fora diziam: ela está morta. E o mestre estava ensinando os seus discípulos, disciplinando eles e dizendo assim: é desta maneira que você vai fazer. Diga ao morto o nome dele, porque se Jesus dissesse: morto, levanta, todos os mortos levantariam em toda a face da terra. Então Jesus, ele disse só o nome da menina, e aquela menina levantou. E no que ela levanta, Jesus diz o que para os seus pais? Dê a ela de comer. Eu sempre paro para pensar assim, para morrer também da fome. Não é? Morrer da fome. Então, a gente não sabe quanto tempo ela ficou morta, mas deu fome. Ou seja, alimenta ela. Sabe por quê? Porque com a ordem do autor da vida, aquela menina se levantou. Então seu cérebro voltou a funcionar, seu coração voltou a bater, o fígado voltou a funcionar, o intestino voltou a funcionar, todos os órgãos receberam uma ordem. Eu ordeno vida, aleluia, sobre o seu corpo. E aquela menina se levantou. Ela não levantou somente a cabeça, ela levantou todo o seu corpo. Todo o seu corpo teve vida. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Aleluia. Jesus tocou na vida daquela menina, a alma já tinha saído. Jesus disse assim: alma, volta.
Entra aqui de novo. O Espírito de Deus já tinha sido recolhido, o sopro de vida já tinha sido recolhido. Jesus devolveu para ela o fôlego de vida. E aí as pessoas que estavam do lado de fora, o que ele vai fazer? Ele não pode fazer nada. Mas aí Jesus sai. E depois vem atrás dele os 2 discípulos. E depois atrás dos 2 discípulos vem quem? Aí vem o pai e a mãe. Aí depois atrás deles vem quem? Vem a menina caminhando, louvado seja Deus. E isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh, aleluia. E aí o mestre quer nos ensinar que ele é o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre. Ele fez milagres lá atrás, ele faz milagres hoje, ele vai continuar fazendo milagre amanhã, porque ele é Deus. Louvado seja Deus. Às vezes nós olhamos assim, nós somos tão mesquinhos no nosso pensamento que a gente acha que Deus pensa igual a gente. A gente já está começando a ver as coisas impossíveis. É impossível até que Deus cure. É impossível até que Deus salve. É impossível até que Deus converta. Não, querido, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua agindo para mim e para você. Ele continua suprindo as necessidades. Olha as bênçãos. As bênçãos vão chegar no endereço da sua casa, porque Ele continua sendo Deus. A correspondência da vitória vai chegar, porque Ele continua sendo Deus. A notícia da cura vai chegar, porque Ele continua sendo Deus. A tua palavra continua dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto dos céus e sararei a sua terra. Aleluia! Ele continua sendo Deus. Aleluia! Deus não é como nós, mesquinhos. Ele é Deus e Deus de poder. Aleluia! Ele continua nos mantendo de pé. Ele continua salvando. A gente olha assim, nós perdemos o meu cunhado no dia 21, a gente olha assim: Senhor, que tristeza. Não, o homem poderia estar armando, criando uma situação, e Deus falou: é meu, eu trago para mim. Um garoto de 16 anos, autista, nós podemos dizer assim: não faz mal para ninguém, mas Jesus diz: é meu, toma para mim. Eu vi no Face hoje uma foto de uma mãe que pôs o filho de 21 anos. Não falou onde era o tumor, mas disse assim que os médicos disseram para ela assim: olha, mãe, se agravar não podemos levar para a UTI, porque não adianta. Fazer quimioterapia não adianta, radioterapia não adianta. Se ele precisar de mais coisas, não adianta. Aí eles disseram para a mãe assim: olha, mãe, não tem mais o que fazer. Quando eu li, eu fiz questão de ler todo aquele relato. Eu pus a mão sobre a foto daquele jovem. Eu falei: Jesus, o Senhor continua sendo Deus. Aleluia. E o Senhor pode trazer uma grande alegria ao coração dessa mãe. O Senhor pode. O Senhor pode tirar esse tumor maligno, maldito, Senhor, desse corpo, mas deixar ele de pé, para a glória e o louvor do teu nome, porque o Senhor é Deus. A sua palavra diz: se eu pedir crendo em teu nome, eu vou receber. Então eu creio, Pai, eu quero pedir crendo. Como a irmã falou do Davi, teve um infarto, próximo de um infarto, depois entuba, se entubou porque alguma coisa está difícil. Então, Senhor, entra com a tua providência, Pai. Nós já oramos nesse púlpito 2 vezes, e Deus entrou dentro do hospital e mudou o quadro. E hoje Deus pode fazer a mesma coisa. O Senhor pode entrar nessa UTI, Senhor, onde está o Davi, e murchar o seu coração, entrar nas suas veias, mudar a sua sorte, Pai, restaurar essa vida e torná-lo um pregador do teu evangelho.
como o Senhor pode tomar para si. Seja feita a tua vontade, Pai. Depois a carta aos Hebreus, no verso 2, continua dizendo assim: autor e consumador da fé. Querido, autor é o responsável pela criação, e consumador é o que termina. Ele é o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. Foi Ele quem começou tudo isso, é Ele quem vai terminar. Quero dizer para mim, para você, para o meu coração e para o seu coração, a obra que o Senhor começou na minha vida e na sua vida, Ele vai aperfeiçoar até a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos sendo aperfeiçoados. Ele começou essa obra, Ele vai terminar essa obra para que o nome dEle seja glorificado. Ele começou, Ele termina. Aí eu lembro do meu pai, quando meu pai disse assim, quando eu fui com ele para Mato Grosso, e lá eu me converti, lá eu tive um encontro com Cristo. Ele disse assim, quando chegamos na rodoviária, eu desejei vir embora, porque eu queria sair de lá, porque eu sabia, né? Eu não sabia o que estava me esperando, mas Deus sabia. Deus marcou um encontro comigo lá. Não precisava ser tão longe, né? Mas Ele marcou um encontro comigo lá. E Ele disse assim comigo, para mim: veio comigo, vai voltar comigo. Ou seja, Ele começou e Ele termina. Aleluia. A obra de Deus é assim: Deus começa e Ele termina, filho. Ele não manda ninguém ficar fazendo, não, pode deixar que eu comece e eu termino. Eu que comecei, eu termino de fazer essa obra. Louvado seja Deus. Então uma palavra de ânimo para mim e para você. Olha, Deus disse que Ele começou e Ele termina. E Ele diz para você também: você começou, você termina. O Senhor me disse para mim: você começou, você termina. Você vai até o fim, até a volta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus tem algo sobre as nossas vidas neste lugar, querido. Então não é para a gente ficar olhando para as dificuldades. Vamos olhar para Jesus. O peso da cruz que Jesus carregou era para obrigar a olhar para baixo. Mas quando Ele foi crucificado, Ele obrigou todo mundo a olhar para cima. Aleluia. O peso da cruz fazia com que Ele se curvasse. Mas quando Ele foi crucificado, Ele fez com que todo mundo tivesse que olhar para cima. E hoje Ele pode dizer: olha para Jesus, olha para cima, olha para o autor e consumador da sua fé e da sua salvação. Não desanima não, fica firme. Fica firme, porque seu filho vai retornar, as coisas vão fluir, Deus vai fazer uma grande obra. O processo é dele. O processo de salvação é dele. Ele sabe como fazer. Ele é especialista em trazer alguém para ele. Ele pode amassar, fazer de novo. Ele é o único que pode pegar um vaso, quebrar e fazer dele um novo vaso. Ele é o único que pode fazer dessa forma. E se Ele é o único e nós entregamos tudo para Ele, olha que bênção. Senhor, então está entregue nas tuas mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Confia. Está terminando, mas podia ter ligado o ventilador, né? Ficou todo mundo calor, mas podia ter ligado o ventilador, né? Tá vendo? No finalzinho ele falou: não, podia ter ligado o ventilador. A irmã está nos visitando ali e fala: nossa, não tem nenhum ventilador. Né? Então, glória a Deus. Né? Não, mas tem um ventilador assim. Amém, querido? Não desanima não. Fica firme no Senhor. Aqui em Hebreus capítulo 10, verso 23, teve uma vez que eu fiz questão de fazer um adesivo e colocar no meu carro, porque eu tirei carta em 1985 e
E até 2001 eu não tinha carro e nem dirigia. Mas existia uma promessa. E um dia essa promessa aconteceu. E depois que ela aconteceu, eu fui lá e mandei fazer um adesivo. Só com esse trecho aqui da parte B. Porque fiel é o que prometeu. Na revista atualizada diz assim: pois quem fez a promessa é fiel. Então, se Jesus fez a promessa para mim e para você, creia, a bênção vai chegar. Por que não chegou? Porque ele ainda está esperando acontecer alguma coisa. Porque ele não interferiu ainda, porque está esperando acontecer algum detalhe. Está por um detalhe. Eu posso dizer que está por uma assinatura. Eu quero dizer assim, está com a assinatura terminando. Aleluia, Deus. Amém? A assinatura está terminando já. Alguns está faltando só o pontinho que vem depois. Amém? Amém, glória a Deus. Às vezes está faltando só um glória a Deus, perdão. Às vezes está faltando só aplaudir assim. Às vezes está faltando só isso. Senhor, então que não esteja faltando, Pai. Que nós sejamos crentes até o final. Vamos colocar em pé. Te louvamos, Jesus, pela tua presença. O Deus do impossível está neste lugar para realizar grandes coisas sobre as nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor amado, bendigo o teu nome e te agradeço pela tua palavra, pelos exemplos, ó Pai. E porque o Senhor quer nos ensinar a perseverar até o final, a correr esta corrida até o final, para recebermos, Senhor amado, a coroa da vitória. Nós estamos aprendendo, Pai, que o Senhor é Deus e o Senhor pode nos trazer a bênção como o Senhor tem determinado. A sua palavra nos diz que o Senhor tem um tempo determinado debaixo do sol para todas as coisas. Tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de sorrir, Pai. Que o tempo do sorriso, que o tempo da alegria, que o tempo da festa, que o tempo do gozo, Senhor amado, chegue sobre a vida da igreja Giovanni Si, Pai, sobre as vidas que estão aqui nesta noite, sobre a vida da pastora Neia, sobre a vida da irmã Andréia, sobre a vida da irmã Vilma, da irmã Madalena. Senhor amado, cumpre, Senhor amado, o teu projeto, Pai, sobre esse lugar. É um projeto, o seu projeto ele tem um começo, meio e fim, e quem é o projetista é o mesmo autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Aquele que começou essa boa obra, ele vai aperfeiçoar até o final. Ele começou essa batalha, ele começou essa obra, ele vai nos levar até a vitória, e o teu nome, Senhor amado, sobre nós será glorificado. Abençoa, Senhor amado, os nossos familiares, abençoa, Senhor amado, os nossos entes queridos. Pai amado, abençoa a vida da irmã Adriana, Pai. Abençoa, Senhor amado, cobre ela com teu sangue. Oh, Pai amado, afofa o seu coração, abraça o seu coração, Pai, que está doído, o coração da pastora Neia, o coração da Edna, do Edson, da Nete, Pai, o coração da pastora Vânia, o coração da Isabelle, o coraçãozinho, Senhor amado, da Isadora. Só tem um aninho só que esse coração está aqui, Senhor amado, junto conosco, está passando por uma dor muito grande, e
abençoa a vida dela de uma forma especial. Traz o consolo. O teu Santo Espírito é o Consolador. E tu és o Deus que consola, então consola esses corações debaixo da tua mão poderosa. Pai amado, aos nossos filhos, abre as portas de trabalho. Pai amado, escancara as bênçãos sobre eles, ó Deus, porque nós estamos buscando por eles, porque nós estamos diante de Ti, ó Pai, diante de um Deus impossível, do Deus que pode todas as coisas, Deus que pode abrir portas excelentes. Assina, Senhor amado, carteiras de trabalho, libera, Senhor amado, o trabalho, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Põe todo mundo para trabalhar, põe todo mundo, Senhor amado, abre as portas, ó Deus, para que essa humanidade, para que este povo do Brasil, são 13 milhões de desempregados, Pai amado, cria o meio da inteligência aos governadores, aos governantes desse país, ó Deus, para que todos, Senhor amado, abram portas, que as portas sejam abertas e o povo possa trabalhar, ó Deus. Supre, ó Deus querido, as necessidades de missionários, de pastores, ó Pai, debaixo da tua grande mão, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Nos abençoa, nos conduza em segurança, até entrarmos dentro dos nossos lares, e quando lá entrarmos, ó Pai, que tenhamos uma noite abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Por gentileza, não esquece do pastor.